Imagina que Zootopia e Space Jam tiveram um filho. Esse filho com certeza é Gold, um cabra bom de bola como o nome em português. Essa é a nova aposta do estúdio Sony, a mesma criadora de Homem-Aranha no Aranhaverso e K-Pop Hunters. Nessa história aqui a gente vai acompanhar uma cabra que resolve participar de um basquete com animais super bombados e provar pra todo mundo que ele é o melhor de todos. Então bora pra mais um review, e esse aqui eu vim pleno carnaval no bloquinho do cinema. Bem-vindos ao estúdio Legal, aqui a gente fala tudo sobre animação. Antes de mais nada, deixa eu te explicar um pouco sobre o título desse filme. O nome dele em inglês é Goat, que seria cabra, mas na verdade ele é uma sigla, The Greatest of All Time. Eu sempre ouço muito isso no esportes, né, pra poder considerar o melhor jogador de todos os tempos, mas em português não ia fazer nenhum sentido, porque ia ficar cabra. E é aí que vem o primeiro ponto positivo desse filme, que é a localização. Isso não fica só no título, já que eles usaram uma expressão regional, né, um cara bom de bola, mas também para outras coisas, como por exemplo o nome do protagonista, que é Zé Cabrito. Acho que é um dos mais legais, esse aqui eu gostei pra caramba. E o nome do jogo ficou Berra Ball, sendo que em inglês é War Ball. Detalhe, eu ouvi o filme inteiro Ferro Ball, depois eu fui tocar que era Berra Ball. Mas enfim, tem outras coisas também que eles fazem, ficou bem bacaninha. E outro ponto também, deixa eu te explicar mais ou menos como é que funciona esse esporte, que é o seguinte: é um esporte misto, ou seja, jogam tanto homens quanto mulheres, mas o ponto principal desse esporte é que você precisa ser um animal grande, forte e bastante agressivo para poder jogar ele, ou seja, só os feras podem jogar. E assim, claramente o Cabrito não se encaixa nesse padrão, até porque esse filme é aquele típico roteiro do subestimado que vem para mudar completamente o jogo. E a terceira coisa que eu preciso te avisar é que sim, teremos spoilers, tá? Eu vou falar mais coisas do que apenas um enredo e eu vou ter que acabar falando o filme, beleza? Então fique por sua conta e risco. Quanto ao enredo, você já viu esse enredo muitas e muitas vezes na sua vida. É um personagem superestimado, ninguém acredita nele, ele entra num time que é fundo de tabela, assim, zero expectativa de chegar no topo, e ele precisa, junto com esse time, tirar as diferenças, conseguir trabalhar em equipe até chegar à grande final, e aí é o tão sonhado título. Mas, apesar desse filme seguir praticamente à risca esse roteiro, ele consegue sim entregar uma boa história, um bom feijão com arroz que pra mim valeu a pena assistir. E ele começa principalmente pelo fato de que esse filme dá tempo pra você conhecer os personagens. Uma das minhas grandes reclamações do ano passado em relação ao filme era que se colocava muitos personagens dentro do roteiro, aconteciam as coisas muito rápidas, você não fazia ideia, e meio que esses personagens ficavam jogados ali atrás. Aqui a gente conhece um pouco de cada um, tem os seus destaques, mas a gente consegue se envolver com eles e se importar com eles ao longo da história. Um ponto curioso é que o Zé Cabrita, né, ele não é exatamente o único protagonista, ele divide a tela várias vezes com uma outra personagem, que é a Jack. Inclusive é a inspiração dele para participar desse jogo. E ela é uma craque em decadência, ela já está há muito tempo ali, ela é considerada muito boa no que ela faz, só que ela nunca ganhou um único título. E ela vê o tempo passar, o corpo cobrar, e a sua última chance de provar ser o Gold ir embora, apesar de ela ser uma pantera. E é aqui que vem pra mim o plot da história, porque como se a gente acompanhasse ela tentando provar que é a melhor no jogo, apesar do foco ser nele. Isso vai acontecer várias vezes durante o filme, os dois vão passando as cenas lado a lado, inclusive eles começam com aquele típica interação onde eles não se gostam, e aí com o tempo eles vão se acertando, vão conseguindo ajudar ali a galera e levar esse time até a final. E aí a gente tem aqueles pontos clássicos de um filme desses, onde o personagem precisa relembrar das suas origens, ou entender a razão do por qual começou tudo aquilo, para então reacender a chama. Isso acontece, só que acontece com ela, não com ele. Como se no processo todo ele quisesse ajudar ela a entender o que ela é e o que ela quer com tudo isso. Todas as situações vão rolar justamente com a ajuda um do outro. Como eu falei, como se eles dividissem o protagonismo. Eu achei isso bem equilibrado. Eu gostei da dinâmica que eles criaram, não só com eles, mas com o grupo em si. Inclusive eu achei o grupo bastante icônico. Não tem tipo um personagem que eu fiquei, nossa, eu não lembro quem é você. Tipo, todos eles eu lembrei quem eles são, e eles têm características bem legais. O Tonto provavelmente vai ser um favorito de vários. O design dele é bem divertido, né? E ele é um personagem, tipo, esquisito que... ele é esquisito. Fora isso, a gente ainda tem aquela questão de ter um antagonista que é um craque em ascensão de um time oposto, super cotadão e que quer mostrar que ele é o melhor de todos. A gente vai ter o confronto deles,
Mas lá pro final, basicamente o filme ele se foca muito mais na interação do grupo do que eles têm que fazer, né, para poder vencer os jogos e então chegar na final. Claro, a gente tem um momento de ruptura onde alguma coisa sai do previsto, algo acontece, a galera se separa e aí eles têm que retomar, pedir desculpas e então se reunir só aí enfrentar a grande final e, claro, enfrentar o protagonista. E esse ponto também acontece com ela. Todos esses momentos, na verdade, acontecem mais com ela do que com ele. E ele tá, tipo, ali com uma parte de suporte. E a gente tem a parte final do filme, que é esse confronto, né, entre o novo crack, o crack antigo e o crack inesperado. E aqui eu preciso dizer que o visual dessa animação é muito bonita. Ele tem mais características do Homem-Aranha no Aranhaverso do que o K-Pop Hunters, que é uma coisa mais de desenho, mais diferente, né, do Homem-Aranha no Aranhaverso, que é mais focado nos HQs. Esse aqui é mais focado na pintura de rua, aquela coisa mais rústica, pincelada, como se fosse um grafite muito bonito. Eu achei que ele conseguiu ter uma identidade própria também. E o visual dos personagens, eles são animais humanoides, mas eles mantêm características dos seus animais. Tem várias cenas cômicas, inclusive, de reações, deles estarem tipo bípedes, depois eles viram quadrúpedes, e até mesmo reações como tomar água ou dormir nos seus respectivos ambientes. Isso é uma coisa bem legal que o filme faz, eu gosto quando eles trazem esses momentos de quebra de expectativa. E algo que eu gosto bastante que esse estúdio faz é brincar com a questão dos frames por segundo. O filme ele trabalha várias vezes com quadros menores, então geralmente o padrão é 24 por segundo ou 60 quadros por segundo. Aqui tem menos e dá aquela sensação de uma animação mais truncada. Você vê os frames acontecendo, os gaps entre eles, e eu gosto quando isso acontece porque mostra que é uma animação, não é uma animação fingindo que é um filme, algo extremamente fluido, mas sim uma animação, como se ela fosse feita quadro a quadro, que é o que ela é feita. Vamos para os pontos negativos do filme. Na minha opinião, é a resolução de problemas. Tem um problema que rola nesse filme, que é o fato de que esse time ele vai ser vendido, ou seja, ele vai ter que sair das suas origens e vai para outro local, então perde um pouco o sentido de julgar essa final, e é o que faz, né, a galera se dissipar, cada um ir pro seu lado, para lá. Só que quando é resolvido, depois que eles ganham lá a competição, ele é resolvido da forma mais aleatória possível, já que o tonto, né, ele vai comprar o time de volta num jogo de poker. Da mesma forma que ele surgiu do nada, porque ele surgiu do nada no meio do filme, ele vai embora do nada, e eu fico, tira todo o peso da situação, né? E o segundo ponto negativo que eu vejo nesse filme, mas aí já é muito mais cômico, a situação que é, o protagonista tem 2 melhores amigos, os caras estão lá desde o começo ajudando, acreditando neles, eles pedem sim pro protagonista dar, tipo, ingresso pra eles poderem assistir ao vivo, e isso nunca acontece. Inclusive eles assistem a final numa mesa de uma lanchonete. E aí, pra piorar, ele dá os ingressos pro cara que expulsou ele do antigo lugar que ele morava. Eu fiquei, pô, sacanagem, seus amigos te ajudaram, acreditaram em você só esqueceu. Eu não sei se aí foi uma questão do roteiro ou não, mas simplesmente rolou. Ela provavelmente não vai ser a melhor do ano, mas ela também não é uma animação esquecível. Sabe aquele tipo de filme que você vai no cinema, assiste, sai da porta pra fora e não lembra mais nada? Eu diria que não é o perfil desse filme. Pra mim valeu a pena sim ir no cinema pra poder assistir, lembrando que eu achei no carnaval, então tava bem de boas as sessões, né? E a galera que tava achando comigo do lado, os caras vibraram como se eles fossem a plateia, foi bem divertido. Porque até aqueles momentos dos pontuações feitas nos últimos minutos, sério mesmo, o povo tava vibrando como se fossem os próprios fãs. Foi muito divertido de ter visto. Acho que eu nunca tinha visto tanto assim no cinema por causa de um filme, mas foi legal. E isso aí por hoje, espero que vocês tenham gostado desse review e do filme também. Se você foi assistir, conta pra nós como foi, se não ficou interessado, sim ou não. E se você quer acompanhar o canal e ver o desenvolvimento dele, nos acompanhe, porque eu já falo isso todo ao longo de 2026. E eu espero poder trazer muita coisa legal. Não só review de filme, eu quero trazer alguns outros projetos, mas vamos com calma. Afinal de contas, estamos só começando e ainda quer aprender muita coisa. E é isso.